Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no 7º dia da novena em preparação para o grande dia de Nossa Senhora Aparecida e nos é colocado como tema que norteia a nossa novena no dia de hoje, com Maria, construir uma sociedade humana de justiça e de paz. Se nós percebermos através da liturgia de hoje, a palavra de Deus que fala sobretudo da cura e a salvação de Deus, se concretizando na pessoa de Jesus Cristo, do qual cura 10 leprosos que pedem a Ele. Mas, no entanto, ao ser curado, somente um vai reconhecer que foi curado e vai glorificar e bendizer a Deus. Vai reconhecer a ação de Jesus, vai reconhecer a ação de Deus na sua vida. Os demais, o Evangelho nem fala onde foram parar, né? Se continuaram adiante até os sacerdotes ou se não perceberam que foram curados. Mas o fato é que somente um, reconhecendo que foi curado, voltou para agradecer, para bendizer ao Senhor. E este que voltou era um estrangeiro, este que voltou era um samaritano, ou seja, aqueles dos quais foram destinados a palavra de Deus, dos quais foi destinado a profecia, dos quais a promessa era o povo eleito de Deus, o povo de Israel. E, no entanto, estes muitas vezes não reconheceram o próprio Jesus, aquele do qual toda a profecia, toda a lei de Moisés esperavam. Então, ao vendo Jesus, ao vendo as suas ações, nada aconteceu na sua vida. Não creram no Senhor, não acolheram o Senhor. Então, entanto, esse samaritano aqui mostra que ele reconheceu, mesmo não sendo daquele povo, ele reconheceu a ação de Deus, ele reconheceu a ação do Senhor de curar-lhe a lepra. Na primeira leitura, nós também temos este mesmo caminho, que é Naamã, o sírio, também alguém fora do povo eleito. Alguém que soube que o profeta estava então ali em Israel e Eliseu pudera então dizer a ele para tomar-se banho, banhar-se no rio Jordão por 7 vezes, e ao fazer isto, esta leitura nos diz que a sua pele ficou limpa, né, da lepra, desta enfermidade da pele. E ele então reconheceu o poder e a ação de Deus na sua vida e pôde então glorificar o Deus de Israel e pôde então queria oferecer ao profeta um presente, mas o profeta não aceitou, mas ele ficou então grato. Mostra que é alguém que reconheceu o poder e a ação de Deus em sua vida e ficou grato. Aqui, caríssimos irmãos, nós podemos perceber que o Senhor usa do profeta para curar, para purificar, para salvar aquele que necessita. E constantemente nós percebemos que Deus utiliza de cada um de nós como seus instrumentos para podermos continuar a sua ação salvadora, a sua ação libertadora, a sua ação que cura. Portanto, nós podemos muitas vezes não esquecermos dessa nossa dimensão que cooperamos com a ação de Deus no mundo. Somos testemunhas da ação e da presença de Deus no mundo. Nós estamos no mês missionário, do qual a igreja chama-nos a atenção para entendermos que somos, por natureza, pela graça de nosso batismo, missionários. Só o fato, então, de acolhermos a fé no Senhor, participamos da sua missão. O primeiro missionário é o próprio Jesus. A missão de revelar-nos a nós o rosto de Jesus, o rosto de Deus Pai, o rosto de misericórdia, o rosto que salva, o rosto que liberta. Então, toda vez que nós assumimos isso na nossa vida, nós reconhecemos que nós podemos ser sinais de salvação, de cura, de libertação para o mundo. Embora nós podemos afirmar, somente Deus salva, somente Deus liberta, somente Deus cura, mas quer dizer, através de nós, através da nossa ação que deve ser conduzida pelo próprio Espírito do Senhor,
nós podemos então ser estes sinais para o mundo, se assim nós assumirmos que nós participamos da missão de Cristo no mundo, revelar o rosto de Deus que é misericórdia, do Deus que salva. E nós então podemos ver então que esta liturgia nos chama, assim como esta novena nos coloca como tema, com Maria, construir uma sociedade humana de justiça e de paz. Então toda vez que nós buscamos estes valores para a nossa vida, da justiça com Deus e com o próximo, da paz e de vivermos em paz na sociedade, na justiça, de certo modo, nós então vamos cooperando com a própria ação de Deus no mundo. Muitas vezes nós podemos fazer como estes 10 leprosos. Somente um reconhece, os outros 9 nada reconhece. Quer dizer, nós podemos muitas vezes dizer que o mundo está sozinho. Deus abandonou o mundo porque não estou vendo a sua ação acontecendo. E eu diria que, na verdade, é devido à dureza de nosso coração, à insensibilidade para a sua palavra, ou à insensibilidade para perceber a sua ação presente no nosso meio, é que nos faz afirmar isso, dizer que Deus abandonou. E pior ainda, nós julgamos que o mundo é muito injusto, os homens são muito maus, os homens são pecadores. De fato, nós somos pecadores, mas, ao mesmo tempo, buscamos a santidade. Não é para justificar. Nós começamos a missa, e nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo que somos pecadores. Quer dizer, reconhecemos que, pela dureza do nosso coração, nem sempre nós acolhemos a vontade de Deus, nem sempre nós deixamos Deus realizar o seu plano de salvação através de nós. Então nós reconhecemos, não justificamos, reconhecemos a nossa condição de pecadores, mas buscamos sempre viver na santidade, viver na justiça, na paz que brota do próprio Senhor. E esta paz e essa justiça que brota do próprio Senhor nos ensina a vivermos como irmãos e irmãs, vivermos com formas justas, vivermos como sociedade que promovem a paz. Então peçamos ao Senhor que nós sejamos não como estes 9 leprosos, mas como o que voltou, que reconheceu a ação de Deus, que glorificou ao Senhor pela cura, pela graça que Ele concedeu. Muitas vezes nós recorremos ao Senhor somente quando nós precisamos, E que bom que a gente recorre quando a gente precisa, significa que temos fé. Mas muitas vezes somente no desespero, no momento em que as coisas apertam para o nosso lado, aí a gente começa a gritar, Quem me socorrerá, Começa a pedir ao Senhor. De fato, devemos assim fazer, mas muitas vezes nós não temos o espírito de gratidão, de reconhecer que Deus já está agindo na nossa vida o tempo todo. Então, e muitas vezes nem sequer agradecemos, nem sequer reconhecemos. Pensemos que nós fazemos tudo sozinhos e não reconhecemos o poder e a ação de Deus através, muitas vezes, de um irmão que vem ao nosso encontro, que nos ajuda, que nos dá uma palavra de estímulo, que nos socorre em determinados momentos. Então, nós vamos vendo que, através dos nossos próprios irmãos, Deus vai falando a nós, Deus vai revelando o seu plano de amor, de salvação, e pede que nós possamos acolher este plano de salvação, de libertação, de justiça e de paz. Então, peçamos ao Senhor que cura de nossos corações toda a lepra, aquela lepra espiritual provinda do pecado, da ganância, do egoísmo, da falta de amor para com o próximo e para com Deus. Então, que de fato toda a nossa vida, toda a nossa sociedade, toda a nossa família seja construída pelo pilar do amor, da justiça e da paz, que brota do próprio Senhor, que brota do seu Evangelho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.